Então, falando aqui um pouco sobre a Lei Rouanet. Tem 3 leis hoje, né? Na verdade. Vamos separar Vamos logo as 3. separar as 3. Né? A Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, na sequência, né? Que é federal também, e a Lei Paulo Gustavo. Vamos trabalhar as 3. A Rouanet é que a mais antiga. A Lei Rouanet é de 1991. Né? Por que esse nome, Rouanet? Né? Ela foi lançada no governo do Collor. E o ministro da Cultura, na ocasião, era o Sérgio Paulo Rouanet. Por isso que a lei teve o nome de Lei Rouanet. Pronto, exatamente por conta disso. Então, o que é a Lei Rouanet? Ela é uma lei de incentivo à cultura, né? Aberta, qualquer pessoa que for da área da cultura, né? Nós 3 aqui, podemos entrar Bicudo ali. Bicudo, grande Bicudo. Tá certo? Cineasta. Deixa eu só lhe dizer. Pode entrar, e hoje tem um sistema chamado SALIC, ele está na internet, né? Sim. No Ministério da Cultura, que você entra, tem um padrão para você preencher. Você preenche o formulário, você diz o seu projeto, o que é? É um livro, né? Tá certo? Por que desse livro? Né? Qual é a tiragem? Como é que vai ser? Quanto vai gastar? E detalhe o orçamento. E tem que seguir essa linha do orçamento, mas você pode, em cada item, ter uma variação. Né? No caso da Rouanet, é uma variação bem interessante para a gente, porque realmente você começa com um projeto, ele pode acontecer só 1 ano ou 2 anos depois, os preços já não podem ser mais aqueles. Então, a Rouanet ainda lhe dá a possibilidade de você ir para cima ou para baixo em 50%. Né? Por exemplo, se você tem um item que é R$1.000, você pode até 1.500 ou até 500 sem pedir autorização do Ministério da Cultura. E além disso vai ter que... além disso vai ter que explicar para poder ver. Mas assim, eles também têm uma tabela de controle, né? Para que você não exagere. Você vai fazer um livro, né? Claro, tem que ter e aí tem umas... Eles sabem, né? Quanto custa a gráfica, quanto custa uma revisão do livro, a capa. Então assim, né? Depois que você se submete a isso, vamos dizer assim, o que não é verificado é a essência do que está lá. Quer dizer, o Ministério da Cultura, né? Porque é artístico, né? Ele não vai julgar se a minha música é boa ou é ruim, né? Então eu concorro em igual, certo? Com, por exemplo, João Bosco, tá certo? O próprio João Bosco, que é o de Blanc, concordo com todo mundo igualmente, porque a essência do que está lá, se é bom ou é ruim, não compete ao Ministério julgar. Compete julgar se eu estou dentro dos padrões do que tem lá, né? E um detalhe, porque os amigos do presidente, eu não quero tocar aqui em político, o negócio é técnico, né? Porque que é muito difícil alguém da política poder, vamos dizer assim, facilitar alguma coisa, porque depois que o projeto é aprovado, ele vai ainda com uma comissão chamada CNIC, que é uma comissão, ela inclusive está aberta agora para fazer a comissão. Essa comissão, ela tem um edital do Ministério da Cultura, convocando as entidades de classe, o Ministério da Cultura, para indicarem as pessoas e mandar currículo e tudo para ser escolhido. Então é uma coisa muito diversa, né? E tem que estar lá. E um detalhe, a cobrança da prestação de contas é muito rigorosa. Só quer dizer o seguinte, é muito rigorosa. Depois que a prestação de contas, depois que você consegue depois que eu consigo aprovar realizar e tudo. Aí vai lá e fecha a conta. Precisa esclarecer aqui o seguinte, o dinheiro, o governo, ele não dá o dinheiro para o outro. Deu tanto para Cláudia Raia. Não é isso, tá certo? O governo não dá dinheiro na Lei Rouanet para seu ninguém. Ele aprova o projeto, né? Depois de você, na verdade, você recebe uma carta, tá certo? Que lhe autoriza aí nas empresas, né? Captar. E assim, nas empresas quem? Né? Ainda tem esse detalhe. As grandes empresas. Por quê? As empresas só entram nesse processo, as empresas que são tributadas pelo lucro real. Né? Hoje... Não é qualquer empresa. É empresa de grande porte. Né? Porque hoje você tem um Simples, que vai até um valor bem razoável, depois você tem
a questão Presumido. do lucro presumido, né? Isso. Atribuído, presumido, né? E que vai até um valor imenso também, muito grande. Isso. Então, para você ser uma empresa pelo lucro real, realmente é difícil, né? Então o pessoal diz, não, mas é porque a Lei Rouanet gasta 1 bilhão por ano, é mais ou menos isso mesmo, tá certo? Mas aí eu quero também colocar aqui algumas questões. O primeiro é que na cadeia produtiva da cultura, né, toda ela, para cada R$1 que você coloca, volta 57% a mais, ou seja, volta 1,57 de tributação para o governo. Entendi. Então não é um dinheiro perdido. Não perde. Vamos lá. Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar, eu queria perguntar, pergunta, com relação àquele fato de um artista famoso é muito mais fácil captar do que um artista que está não tenha dúvida. Pois é, Mas isso não é distorção da lei? Eu acho que o que deveria ser ajustado era isso, né? Porque eu tenho um amigo, eu não vou citar, ele é maestro, tem uma orquestra, e ele estava com a carta, ele me pediu ajuda para eu ir com ele, né? Eu até tentei, né? Mas assim, ele não conseguiu. Ele tinha a tal da carta, né? Ele até me deu uma cópia. Pronto. Andei com ela um tempo. E ele não conseguiu captar. E é porque ele tinha uma orquestra. Né? Então é o seguinte, é como eu estou dizendo, você tem a possibilidade de captar. Claro que nas mãos de um artista de renome, ele vai conseguir com muito mais facilidade do que comigo, né? Então eu vou ter que batalhar e provar que meu projeto ele é bom, ele vai dar visibilidade ou ajudar a divulgar a marca da empresa, etc, etc, etc. Já aconteceu comigo isso, assim, que a gente Não, fez. é difícil, você tem que ter... Tá certo? Além do mais, viu, Olímpio, tem outra coisa. Grandes empresas hoje, elas têm as próprias fundações. Porque como é outro CNPJ... Aí, tá meu certo? amigo, aí é difícil de contornar. Não é difícil de contornar. Difícil, porque a empresa mesmo, viu, Kilder? A empresa mesmo, ela tem para onde escorrer o imposto de renda. Mas assim, eu tenho tido sorte, né? Não, você é um cara competente, há muito tempo está na área, conhece. Né? Como é que diz? Sabe onde as andorinhas dormem, né? Então, daqui a pouco eu falo nos projetos atuais.